Há uns dias repeti um episódio sobre as línguas árabes, as várias línguas árabes que se escondem por baixo daquela designação mais genérica de árabe. Ora, há uma ouvinte deste podcast que já falei algumas vezes aqui, que é a nossa amiga Ana Chain, que está nos Emirados Árabes Unidos, que me enviou uma mensagem sobre a sua experiência por lá, porque ela ensina numa escola nos Emirados, ela ensina inglês numa escola americana nos Emirados, é portuguesa e tem também alunos de lá. E mandou-me então uma mensagem relativamente longa sobre a sua experiência e tentando explicar, pelo que ela vê, a razão pela qual os alunos que são mesmo emiratis têm mais dificuldade em aprender inglês do que de outras nacionalidades. Eu depois vou aproveitar, eu pedi-lhe se podia aproveitar a mensagem para um episódio. Depois vou só adicionar algo, um fator, aliás, duas notas a tudo o que a Ana diz. Depois eu continuei a conversar com ela, mas vou aproveitar apenas esta mensagem, senão temos aqui um episódio que nunca mais acaba. E depois no final deixo duas notas adicionais àquilo que a Ana diz. É o primeiro episódio feito por ouvintes. Se mais alguém tiver ideias e quiser ajudar-me, pode enviar um áudio por e-mail em resposta a um dos episódios da pilha de livros. Vamos então ouvir a Ana, como eu disse, e depois no final então deixo mais um final, mais uma nota minha, e também gostava de ouvir a vossa opinião sobre aquilo que a Ana diz e também sobre aquilo que vou adicionar. Isto é sobre, como eu disse, as várias línguas árabes, mas naquilo que vou dizer no final também vamos falar de Cabo Verde. Ora bem, como tu sabes, eu tirei o curso de Línguas e Literaturas Modernas, variante português e inglês, e estou há 10 anos aqui em Abu Dhabi a ajudar alunos cuja língua materna não é o inglês. Então, estes alunos, que nós chamamos ILL, English Language Learners, vêm de diferentes sítios. Este ano, por exemplo, tem alunas brasileiras, italianas, tem alunos da Venezuela, da Colômbia, e a maioria dos meus alunos são emiratis daqui, dos Emirados Árabes Unidos, nascidos e criados aqui neste país deles. A minha escola é uma escola americana, que tem o currículo americano e também, paralelamente, depois na secundária onde eu estou, tem o currículo da IB. Então, eu dou uma disciplina que se chama Inglês como segunda língua, English B, para o diploma da IB, e dou apoio a alunos do 9º e do 10º também, noutras disciplinas. Eu vou às outras aulas e ajudo os alunos, seja a química, seja a história, o que for, para eles adquirirem o vocabulário necessário para serem bem-sucedidos nas suas aprendizagens. Ora, como eu já estou aqui há 10 anos, já consigo ver algumas tendências, digamos assim. E lembras-te que no verão me emprestaste um livro que se chamava The Bilingual Brain, do Albert Costa. E é interessante fazer algumas, não sei se estou a fazer bem ou não, chegar a algumas espécies de conclusões minhas. E a verdade é que tenho-me apercebido que alunos que têm uma língua materna mais sedimentada conseguem aprender inglês mais facilmente. Nós temos aquela ideia de que quanto mais nova uma pessoa é, mais facilmente será aprender uma segunda ou uma terceira língua. Os meus alunos, por exemplo, tenho uma aluna que veio de Itália, tem 14 anos, já vai fazer 15 muito em breve, só fala italiano. Ela fez mais progresso nestas 3 primeiras semanas do que os meus alunos emiratis que estão aqui comigo a ter apoio há mais de um ano. Ora, eu ouvi o teu episódio sobre as línguas árabes e lembrei-me disto e pus-me a pensar, será que é porque os meus alunos árabes aqui, emiratis, não têm uma forte ligação ao árabe tradicional? Deixa-me ver se eu consigo explicar. O que é que acontece aqui? Os meus alunos são criados neste país, onde o inglês é usado para tudo. Têm nannies e drivers que vêm de países como as Filipinas, o Bangladesh, a Índia, o Paquistão. Em casa falam uma mistura de inglês com o árabe emirati, que é assim uma espécie de slang, com muito calão e já com muitas variações. E
questiono-me se não será mesmo por isso, porque, por exemplo, esta minha aluna italiana e até a outra brasileira que acabou de chegar, só falam uma língua, é certo, mas têm uma base muito sólida dessa língua e facilmente conseguem estabelecer paralelismos entre o inglês e a gramática do inglês e as palavras e, obviamente, a língua materna delas. Eu sei que há muitas palavras em comum também entre essas línguas, mas com o árabe também há, como tu próprio já falaste noutros episódios. Então é muito interessante perceber que realmente os meus alunos emiratis são um caso diferente. E nós chamamos-lhes, porque, pronto, estas alunas são ELL, né? Todos eles são ELL, English Language Learners, mas eles são Long Term ELL. O que é que isto quer dizer? Que não precisam de apoio só durante uns tempos para aprender inglês. Precisam de apoio durante muito mais tempo. E eu acho, na minha humilde opinião, que é mesmo por isso, porque eles são criados com esta espécie de língua que está aqui a ser inventada neste país, que é uma mistura de todas as línguas que vêm para aqui, e o árabe deles, tradicional, só é ensinado quando estão a estudar o Corão. Em casa eles próprios me dizem que falam uma mistura de inglês e árabe com os pais e com os irmãos, com os familiares, mas, na verdade, a nível da escrita e da leitura, só têm contacto com o árabe tradicional quando estão a ler o Corão. E acho que é por isso, pois, eles têm mais dificuldade no inglês. E não estou a falar só de uma questão de pronúncia, porque sabemos que, a partir de uma certa idade, a pronúncia nunca vai ser igual à do nativo. Estou mesmo a falar na aquisição da língua. Pronto, queria só partilhar contigo. Peço desculpa pela mensagem, que na verdade mais parece um dos teus episódios de podcast. Tinha que partilhar as minhas conclusões com alguém. Tchau, beijinhos. Pronto, e a tudo o que a Ana diz, que é uma experiência direta no terreno, eu gostava só de dizer mais duas coisas. Que há também um fator que não podemos descurar, que é o facto de o árabe, ao contrário do português, do italiano, do russo, do persa, o árabe não é da mesma família que o inglês. O inglês, o português, o italiano, o persa, o russo, o hindi, são tudo línguas indo-europeias e que têm algumas características comuns, gramaticais, etc., que podem ajudar na aprendizagem umas das outras. Umas mais que outras, claro, as línguas latinas estão muito, muito próximas, as línguas eslavas estão bastante mais distantes, como sabemos, mas pronto, há, digamos, algumas características comuns que podem ajudar a compreender, entre outros fatores, como aqueles que a Ana disse, esta maior facilidade de uma italiana, por exemplo, para aprender inglês do que de um cidadão dos Emirados. Há também outra questão, é que de facto, nos vários países árabes, como eu disse naquele episódio original a que a Ana respondeu, aquilo que as pessoas falam não é o árabe padrão. São línguas inteiras, com uma gramática complexa, mas não é o árabe padrão. E estas línguas não são depois ensinadas na escola, não são parte, ou seja, embora tenham muitas delas tenham tradição literária, não passam depois para a escrita na maior parte dos casos. A escrita faz-se muitas vezes em árabe padrão. Temos uma situação diglóssica em que as pessoas usam uma língua na oralidade e em certas situações na escrita, mas isso, enfim, não vamos entrar em muitos pormenores, até porque isto não é uma situação nada fácil. Portanto, usam uma língua na oralidade, usam outra língua para a escrita, para a escola, para tudo. E o que é que acontece aqui? Seria o mesmo que termos portugueses a aprender português com os pais e depois chegam à escola e a professora ensina a ler e escrever em latim. Há alguma relação, mas as línguas são bastante distantes. Por exemplo, uma professora, como ela depois a Ana também me disse, né, noutras trocas de mensagens a seguir, uma professora que esteja a ensinar árabe aos alunos pode não perceber o que é que eles estão a dizer uns aos outros, porque ela está a ensinar, por exemplo, há professoras na escola dela que são da Jordânia ou que são de Marrocos, que ensinam o árabe padrão, mas depois os alunos, quando estão a falar no árabe deles, elas não conseguem compreender, pelo menos muito, muito bem, porque estão a falar, na verdade, línguas diferentes, embora na escola estejam a aprender uma outra língua. Portanto, a situação seria mesmo nós estarmos todos na escola a falar latim, enquanto que depois cá fora falaríamos as línguas que hoje
falamos. E isto leva, claro, a problemas de, como é que eu ia dizer, de consciência linguística do que é que se está, da própria língua que a pessoa usa no seu dia-a-dia, até de um certo, por vezes, desprezo por essa própria língua. No caso dos Emirados, temos também uma questão de haver ali um país novo que junta pessoas de vários sítios e que por isso também há, de facto, esta confusão que a Ana descreve. E, por fim, eu disse que ia falar de Cabo Verde, porque em Cabo Verde temos uma situação que tem algumas semelhanças, porque a língua materna dos cabo-verdianos é o crioulo cabo-verdiano, uma língua com a sua gramática, com o seu vocabulário, próxima do português, mas distinta. Quando chegam à escola, é o português que é usado para ensinar a ler e a escrever. E isto pode não ser a melhor situação possível. É uma velha discussão, uma discussão difícil, com argumentos de vários tipos, mas o que acontece em Cabo Verde não é talvez assim tão diferente do que acontece nos países de língua árabe. Pronto. Este foi um episódio relativamente longo. Amanhã continuamos.